Olá, salve, salve audiência. Que prazer, estamos chegando para mais um episódio do nosso podcast Mercado e Feiras. Estamos nos estúdios Casa Canon, Vila Mariana, São Paulo, Brasil. Eu sou o jornalista Léo Fernandes e você sabe, ao meu lado, sempre sorridente, Gente, simpática. simpática, amiga e trabalha muito. Ana Ana Cláudia Cláudia, tudo Sacomani. bem, Ana? Tudo Como bem, você você, está? Léo? Tudo bem, Tudo bem, graças a graças a Deus. Deus. Para hoje nós temos aí Fera, viu, Léo? uma fera, né? Fera. Aliás, essa fera estará conosco 8 e 9 de 9 dezembro no Expo Expo Center Center Norte. Norte. Essa empresa abraçou o nosso projeto e vai estar lá conosco fazendo um grande sucesso. E eu tenho certeza. Quem é? Quem é Quem é? ele? Vamos lá. É o Charles Sola, que é executivo da On21 Produções. Charles, obrigado por ter aceitado aí o nosso convite. Eu que agradeço, Ana, Léo. Obrigado por me trazer a 121 Produções também para bater um papo com vocês aí. E eu estava conversando com ele lá fora Nos do ar, bastidores. nos bastidores. Esse vozeirão aí, isso não é para De qualquer locutor. um, não. Esse é um locutor, né? Você, antes da empresa, fazia alguns trabalhos com essa voz aí que Deus lhe deu? Eu nunca fiz, Léo. Eu fiz algumas inserções pelo próprio estúdio, que às vezes você se pega ali numa situação de emergência, não tem um narrador para fazer, fala, vai eu mesmo, né? Então E tem a minha aí, voz mesmo, eu entro, faço as edições ali, ou o pessoal faz para mim, e vai a minha voz mesmo. Mas poucas vezes, bem pontualmente. Nunca atuei profissionalmente nisso, apesar de ter tido muita vontade no passado já, né, de fazer. tá. O nosso público quer conhecer você. Fala um pouquinho aí do Charles Sola, uma união aí de países, né? É uma união de países, né? O pessoal acha Charles, que Charles é inglês, mas não é Não, francês, é né? francês, aí E o francês. Sola é Sola. espanhol, nesse Olha caso. só que Tem um mistura. Sola que é italiano também, mas no meu caso é espanhol, né? Fala um pouquinho de você para nós. Claro, a minha formação é engenharia, eu sou engenheiro eletrônico, na verdade, e fiquei no mundo corporativo de telecomunicações trabalhando por quase 20 anos, né? Até chegar, acho que na crise dos 40 ali, Sim. falando, eu sempre tive uma vontade muito grande de fazer fotografia, principalmente. Mas aí eu me descobri no audiovisual, porque mesmo trabalhando para as empresas durante esse período, eu acabava apoiando muitos projetos junto com as agências. Para divulgação de produto, divulgação de evento, então eu sempre estava junto ali com o pessoal, né? E isso acabou vindo a calhar quando eu resolvi abrir o meu próprio estúdio, a 121, né? A produtora, Sim, foi 2018. que foi 2018, 18. né? E aí a gente está até hoje permeando aí várias nuances, né, do audiovisual. Então, desde produções de vídeos corporativos institucionais, videocase, e aí veio a história, o podcast, né, que se Sim, tornou a gente vai bater um papo sobre isso, mas que se tornou uma forma de comunicação super efetiva para o mundo corporativo também, né? sim. Então, e aí eu estou aí com a 121 até hoje muito feliz, né, com os frutos aí que é. Agora, Ana Cláudia, eu estava observando também, foi em 2018. 2018. O problema da, Da da, da pandemia. Covid, a pandemia veio em 2019. 2019, 2020. Vocês 20 na devem ter O verdade, né? sentido lockdown foi muito início de o 2020. impacto, né? O negócio Quase, na financeiro. verdade, quase a gente fecha. É, eu ia Quase a gente perguntar fecha. qual foi a. Tinha uma reserva para eu manter. Na verdade, essa história é muito é, dramática, porque muita gente não teve a mesma sorte, Sim, né? sim. Ou talvez planeja. Ninguém esperava o que aconteceu, de fato. Mas o estúdio, de fato, ele foi aberto fisicamente, porque a gente atendia as empresas de maneira home office, com as pessoas em home office, né? Sim. A gente não tinha um estúdio próprio. Quando precisava, locava, né? Sim. Só que a gente abriu o estúdio em fevereiro de 2020. Exatamente, E março, Mas, março parou. 15 dias, 20 dias depois, Parou. veio o lockdown. Eu tive que mandar todo mundo para casa, porque jamais eu não ia deixar o pessoal se arriscar com por conta da certeza. empresa, Sim, jamais, né? Porque a vida em primeiro lugar nessa Com com situação. certeza, certeza. saúde em primeiro Opa, E lugar. foi em primeiro lugar. Então eu consegui manter as pessoas ali em casa, mas o problema maior foi que boa parte dos contratos que a gente tinha com as empresas, que dependia do contato pessoal. Nessa época a gente não tinha podcast ainda, a gente não produzia podcast. Era muito vídeo corporativo, videocase, dependia do contato pessoal. com Isso foi certeza. tudo colocado em espera.
Falou, Charles, os contratos, a gente vai ter que pausar. Todas as empresas ficaram numa situação muito complicada. Sim, sim. E a gente não teve o que dizer. Não, então pausem os contratos, então, né? Não tem multa. Na verdade, não encerraram, eles pausaram os contratos. E É, porque depois até os alguns clientes foram foram pegos retomados. de surpresa também, né? Foi uma Com coisa que certeza. Sim, foi Não tinha difícil nem para o que todos. dizer, né, a respeito. Mas a gente passou por um período bem crítico que eu achei que fosse ter que jogar a toalha. Sim. E aí as coisas acontecem como tem que acontecer. Muitos fecharam, né? Muitos fecharam, né, infelizmente. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer e a gente conseguiu passar, superar, passar por isso, né? E hoje a gente está mais firme do que nunca aí com o estúdio ali, Graças a Deus, E isso é quantos, sem perdizes. importante. quantos colaboradores? Hoje somos em 6 pessoas. É um estúdio bem chuto, né? Uhum. Pequeno, mas bem eficiente também no sentido de entrega, né? Mas somos 6 pessoas Eu hoje. estava vendo hoje, vocês estão com um evento, acho que no interior, não sei. Isso, ontem, na verdade, a gente estava fazendo um podcast que a gente chama de podcast itinerante, Itinerante. né? Itinerante. Itinerante, que está ficando cada vez mais comum agora e solicitado pelas empresas, em que a gente leva todos os equipamentos, os profissionais vão. Nesse caso, no de ontem, eu fui também presencial. Presencialmente, às vezes, eu acompanho alguns deles, né? Certo. E em que a gente monta toda a estrutura ali para o pessoal gravar os podcasts no evento, aproveitando a presença dos clientes, né, dos profissionais que já estão ali para o evento. Então é muito bacana, assim, é, é uma modalidade de serviço que chama muito atenção, porque a gente pode montar, na verdade, até por conta da tecnologia, dos microfones, né, Sim, utilizados. importantes. Antes você tinha que ir para uma sala fechada, não pode ter barulho Não nenhum. pode. Hoje a gente Hoje já já. consegue fazer, tanto que ontem a gente fez praticamente no hall do resort, né, Sim. do hotel, e com as pessoas passando de fundo, né, claro, ali desfocado, mas fica uma coisa super elegante, porque é para mostrar que está sendo feito Que no está evento sendo e no não num evento. estúdio. Aquele Entendi. ruído não é um problema. Não é um É. problema hoje, Hoje porque eles falam, Ambiente, não né? pode ter, tem que ser teto fechado e não, hoje não é mais, porque mesmo que os microfones já são, de certa forma, muito preparados para isso, o equipamento, né? Mas mesmo que passe alguma Tecnologia. coisa, a gente consegue utilizar depois na edição algumas ferramentas ali que conseguem minimizar esse ruído. Software. Com sim, certeza. Hoje com a IA, né, a inteligência Ah, artificial ajuda ajuda muito. muito, né? Claro, quanto mais pronto tiver o setup, né, ali com certeza. ao vivo, menos trabalho você tem depois no que a gente chama de workflow posterior, que é nos acertos, né, e nos ajustes do vídeo ou do áudio. Então, tem que deixar o mais pronto possível. Por isso que os profissionais têm que saber o que estão fazendo. E claro que, uma criança gritou no bar, saiu no áudio, isso a gente conserta depois por IA. Tirar Não um. vai parar o podcast por isso, Não, de né? forma alguma. Então, a gente está atendendo muito o podcast itinerante, né? As próprias Feiras e feiras eventos. de negócios, né, Exato, estão aderindo bastante esses com podcasts certeza, com certeza. itinerantes, que é um conteúdo que você leva ao vivo o conteúdo, e que nem você falou, as pessoas vão passando e interagindo, é uma coisa bem, bem dinâmica, né? E os telespectadores, as pessoas que assistem, elas gostam desse conteúdo. As pessoas gostam de ver discussões, de assistir a discussões, né? Aquela coisa do talking head, que é a pessoa Sim. falando sobre determinado tema, Uhum. ela ainda é muito válida para alguns temas, mas para outros, e aí eu digo, principalmente negócio, o podcast ele é muito interessante. E é próximo da realidade também, né? Porque Totalmente, quanto mais próximo da totalmente, realidade, acho que melhor, né? O totalmente, conteúdo. totalmente. Essas soluções audiovisuais que você se refere de alto impacto, como é que você faz isso? A 121 ela trabalha desde os vídeos tradicionais, né? Porque as empresas já vinham fazendo antes, vídeos institucionais, né? Mas a gente começou desde o início, como eu venho desse mundo corporativo, a gente começou a trabalhar muito os videocases. Então, eu costumo dizer o seguinte, se o cliente ele chega com um orçamento controlado, ele fala, Charles, eu preciso escolher entre um vídeo institucional para apresentar uma empresa ou um videocase. Eu falo, vá pelo videocase. Porque o videocase, ele é um vendedor 24 horas por dia, 24/7, eu digo. Porque a gente vai até o cliente do nosso cliente, né? Sim. Ajuda o nosso cliente com as perguntas-chave sobre o case de sucesso, né? Para que aquilo não vire um mini documentário, porque o vídeo tem que ter ali de 3 a 5 minutos, Uma senão as coisa pessoas não assim, assistem, isso. Claro, né? claro. Tem que ser bem objetivo e apresentar os ganhos que o cliente dele teve com a adoção da solução dele, né? Então, isso tem feito muito sucesso porque é uma ferramenta poderosíssima para qualquer tipo de empresa. E o que eu costumo dizer,
A produção audiovisual, ela não tem uma vertical. Tem muita gente que me pergunta, fala, Charles, qual é a vertical da sua empresa? Ela é horizontal, porque qualquer empresa que tem algo a dizer, ela faz uso do audiovisual. Com E certeza. se ela não faz, ela está perdendo tempo, ela precisa procurar fazer. Hoje o vídeo está muito em alta, né? As redes Totalmente, né? sociais. Então a gente trabalha muito com o videocase, e o videocase ele traz um alto impacto para o negócio da empresa. Ele pode afetar diretamente a quantidade de negócios. A gente costuma dizer que o videocase ele aumenta a velocidade de fechamento de negócio. Então a gente tem umas estatísticas de alguns institutos e pesquisas que dizem que o videocase ele aumenta aí da ordem de 60% a velocidade de fechamento de um negócio. Então a gente traduzindo, né, se o seu ciclo ali de venda demoraria, sei lá, 100 dias, sendo bem, né, daí Sim. arredondando tudo, quer dizer que você vai demorar 40 dias ao invés de 100 dias para fechar aquele negócio. Certo. Isso pode ser bastante E é interessante, o né? que interessa, né? Porque a Com certeza. velocidade, né? Que no final das contas, o que interessa é fechar novos negócios, né? É para isso que a gente trabalha, para que o nosso cliente feche novos negócios, e para fechar novos negócios, ele precisa comunicar. Sim. Então, os vídeos, eles são hoje a ferramenta mais eficiente de comunicação que a gente tem. Você que tem essa visão bem apurada a respeito, né? Ah, eu digo que o interesse hoje das empresas é para o meio da internet. Nós vamos para cá, porque antigamente era rádio, televisão, TV, né? jornal, E jornais, e não batia revistas. aquilo que eu estava comentando contigo agora a gente fez um vídeo, a pessoa teve lá 2.000 visualizações. Versões. Então, você acredita que, não sei se mais um ano ou dois, ou será totalmente internet? O que vai acontecer com a televisão? O que vai acontecer com o Nos jornais, os rádio? jornais já estão sentindo, e as Né? revistas também, né? O impresso. É só a sua visão, né? Claro que isso não é né? Mas Claro. você que é do ramo, que trabalha ali, qual é a sua visão sobre o futuro da televisão e do rádio em relação ao podcast, hoje, inclusive dentro das empresas? Sim. Eu acredito que a gente está no olho do furacão. Porque, Pronto assim, para... qualquer previsão, ela é bastante arriscada. Sim, eu Mas o que a concordo. gente pode dizer é o que já está acontecendo, Sim, né? hoje... E o que está acontecendo acho que nem o YouTube imaginava isso, nem o próprio Google Nem imaginava isso no eles. passado. O YouTube virou um concorrente da TV aberta e fechada, na Sim, sala da TV de casa. é verdade. É, Por isso que o podcast faz tanto sucesso. Sim, é Nem verdade. eles esperavam isso. Hoje as pessoas elas cancelam planos de streaming de vídeo Sim, ou de sim, TV a cabo, que já é uma raridade, né? sim. Para assinar canais de YouTube. E muitos desses canais são canais de podcast. Então essa transformação, ela já está acontecendo. E do outro lado também, né? Se a gente olhar para as formas de anúncio, por exemplo, vamos pegar o caso que é uma das maiores, que é a Globo, né? A Globoplay, que criou um sistema de anúncio muito parecido totalmente baseado, na Sim, verdade, nos sistemas de anúncio online de internet. Então ambos os mundos estão caminhando ali mais para a internet. Isso é fato. Agora é difícil afirmar que a TV tradicional ela vai desaparecer. Talvez ela continue ainda. Acho que talvez num nicho menor ou num volume menor ou num mas se reestruturando segmento. para essa questão mais Exato, geral. né? Talvez de uma maneira mais interativa, utilizando a internet para tornar a TV mais interativa, porque a grande realidade a TV antigamente, ela sempre foi unidirecional, né? O máximo que tinha era alguém dava uma opinião e divulgava um número telefônico para você ligar, que ninguém conseguia falar, É não tem, verdade. tem mais não é? Não é? Hoje, verdade, a internet, se você publica um vídeo no seu canal, pelo amor você de está Deus. aberto a opiniões das pessoas. As Com pessoas Sim, podem certeza. opinar sobre o vídeo. e vai longe aqui, Se né? você faz uma live, as pessoas estão ali no Já chat, estão, dando ao vivo. opinião, questionando. Então, nesse sentido, as coisas mudaram. Eu acho que o grande ganho, né, da internet foi a democratização da informação. Só que, claro, a gente tem o ônus e o bônus com isso, né? O ônus é a democratização, o bônus é a democratização, e o Sim, ônus é que tem de tudo, né? Tem boa informação e tem E informação tem, muito ruim. Tem gente muito bem preparada e tem e tem gente gente que totalmente despreparada, total. que passa desinformação. Mas eu acho que a coisa vai evoluindo. Eu sou bastante otimista com isso, né? Eu acho que é tudo muito novo para todo mundo, né? E eu acho que a tendência é a gente evoluir com regulamentação, com o que precisa ser feito para colocar um mínimo de ordem ali, né, nas sim, coisas. sim, Mas sim. esse caminho eu acho que ele é inevitável, né? Eu acho que essa convergência para a internet, para os meios de comunicação que a internet permite,
ela não tem volta. E o YouTube é o seguinte, você abre, vê uma matéria, vem 2 comerciais. É isso aí. Abre 2 Se comerciais. você não paga ali pelo premium, Você- Agora, eu percebi também, isso é porque você é 7 anos já e pesquisando, né? Aqueles flashzinhos dentro do futebol hoje, acho que aquilo tudo deve ser bônus para o cliente, porque você está assistindo futebol, você não quer ver aquilo. Mas eles estão jogando. eles estão jogando também. Entra tudo ali, né? Em qualquer emissora você vê, não sei o que e tal. E isso nunca aconteceu antigamente. Jamais. Hoje você está vendo teu futebol, entra lá um produto, não é, Exato. né? Aqueles frações de segundos. Isso deve ser bônus para que não, Com né? certeza. Para você não sair. Porque a televisão é muito cara, um rádio. Não estou falando mal, muito pelo contrário. Hoje você tem o caminho da internet muito mais barato É, e que te mais dá acessível. retorno. Você dá retorno ao cliente de uma maneira ímpar. Eu Mais trabalhei em rádio, rápido. trabalhei em rádio 35 anos. Nenhum comercial que eu tenha feito na vida deu 2.000 acessos para alguém. Uhum. Eu O reconheço custo-benefício isso. também, né? O Ele é custo-benefício ele é é muito. baixo. Então, os pequenos e médios empreendedores, eles também acabaram aderindo para. É mais por causa do custo, né? Hoje, para você Exatamente. divulgar numa TV como Sim, Globo, Bandeirantes, sim, sim. SBT, é um custo altíssimo. Eu acho que você caiu num Você ponto tem... crucial, E o Ana. retorno não é Não, É. não é o Você retorno. caiu 100%. Não, num não é. ponto É crucial. status, vamos falar assim, né? É. É status. Você está Agora, falando pra você de ter um milhões, retorno, né? Exato. para Milhões, você né? ter o retorno que o cliente hoje espera, Sim. E, não adianta a e, internet. e a internet ela acaba sendo ela não só mais democrática para os anunciantes também, Uhum. e para as empresas, como você bem disse, né? Que eu acho que eu concordo totalmente com você, que a gente tornou acessível a gente, né? A internet, A aí internet, as empresas audiovisuais também Sim. participam disso, mas a internet ela tornou possível e acessível para empresas de qualquer porte hoje fazer um anúncio. E um anúncio sim, muito mais cirúrgico, Tá, né? Porque você consegue segmentar totalmente aonde o seu anúncio vai passar, com aonde o seu certeza. vídeo vai ser com reproduzido, certeza. qual é a região geográfica, qual é o tipo de público que você tem. Quer dizer, aí a gente pode entrar numa outra discussão de privacidade Sim, e sim. de uso de dados correta ou incorretamente, mas de fato é o que está acontecendo, né? E se essas coisas são usadas de maneira positiva, isso acaba agregando e facilitando a vida de todo mundo, né? Mas você estava falando até, Léo, da questão das inserções, Sim. e tem uma coisa que é sensacional, né, para as empresas Eu não, hoje. na verdade, eu não estou criticando, eu Ah, só não, achei claro daí que que não. é uma situação que não Exato. existia E isso. só fazendo uma E olha, o observação. futebol era sagrado. Meu falecido pai, Exato. ele quebraria a televisão. Se entrasse uma propaganda no jogo dele, É, ele é. ficaria louco, né? Pois não. Não, porque hoje você está assistindo um jogo de futebol e você pode clicar Você tira o na camisa para você comprar. Você é É, automaticamente remetido ao site para comprar a camisa do seu time, ou para comprar a bola de futebol, ou para comprar o souvenir ali do seu time, né? Sim, Então incrível. é sensacional. Existem N inúmeras coisas, oportunidades que sim. a internet transformou totalmente, né? O mas mercado. a 121 Produções, além do mercado audiovisual, trabalha também muito o marketing digital, né? As redes sociais, a gestão de redes sociais. Fala um pouquinho sobre esse trabalho, porque não adianta você fazer, assim, na minha percepção, um vídeo, né, e você não trabalhar aquela divulgação, que nem você falou agora há pouco, o seu público segmentado, a localização. Exato. Fala um pouquinho como que a produtora trabalha nessa questão. Ana, você sabe que no começo da 121, a nossa intenção não era até entrar no mundo da gestão de redes sociais. Isso foi uma solicitação de alguns dos nossos clientes, Eu né? ia perguntar. A gente produziu o vídeo para alguns deles e eles falavam, legal, e o que que eu faço com isso agora, Charles? Né? Bom, Exatamente. aí, né, se eu explicar, indicava alguma empresa para fazer a gestão, programar a publicação. Falei, não, vamos trazer isso para a gente fazer, né? Uhum. E aí que a gente implementou, né, na produtora, no portfólio, o serviço também de gestão de rede social. Então a gente acaba apoiando também os clientes a direcionar corretamente o vídeo, né? Na verdade, isso começa lá atrás, né? Às vezes a gente tem um cliente que chega e fala, Charles, eu queria fazer um vídeo, queria um vídeo, que vocês produzissem um vídeo para minha empresa. Tá, então vamos fazer uma pergunta para você. Para quem é o vídeo? Essa é a primeira pergunta. Quem você quer Qual é o atingir? público que você quer que assista ao seu vídeo? E o segundo qual é a finalidade do O seu vídeo? objetivo. Qual é o objetivo? É fazer a sua empresa conhecida ou é vender um produto?
Então a Uhum. gente tem que É. começar daí antes mesmo do início do desenho do roteiro do vídeo, né? Então isso acaba também se arrastando para a parte de gestão de redes sociais, porque são as perguntas parecidas que a gente faz quando ele tem o vídeo pronto, a gente revive aquilo do início, né, da intenção do vídeo, e a gente define junto com ele as redes sociais mais interessantes para o vídeo ser postado, Sim. né? E às vezes tem algum conteúdo gráfico também que a gente acaba desenvolvendo junto, né? Se isso tá dentro ali do escopo do serviço do cliente. Mas é uma coisa que agrega muito e que é muito importante, porque não é só produzir o conteúdo. Tem, tem empresas com conteúdos fantásticos, mas que por uma forma errada, talvez ou equivocada de veiculação, não tiram o total potencial daquele material, Sim. né? Porque elas não sabem exatamente aonde veicular aquilo, quando, para quem, onde, né? Sim. Então a Hoje gente ele quer acaba tudo pronto, ajudando. né? Quando ele... Exato, exato. Ele não é especialista nisso, ele tá Tá certo. certo. Ele não é especialista em vídeo, ele não é especialista em podcast. Então a gente tem que entrar para ajudar, né? Bastante principalmente na questão dos podcasts. Tem muito cliente que chega para a gente hoje e fala, mas Charles, tem alguém para me entrevistar? A Uhum. maioria não, a maioria já traz o seu host ou Sim. os seus hosts e traz os convidados. Mas hoje está se tornando cada vez mais comum eles perguntarem, mas Charles, tem alguém para me entrevistar? Porque eu não tenho um host. E eu queria, ou eu ser entrevistado, o cliente falando Sim. comigo, né? Ou outra pessoa que ele indique, mas ele não quer ser o host. Então, até isso a gente tem que, às vezes, pegar na mão e encontrar uma alternativa também para viabilizar o podcast da empresa, né? Quando você é chamado para fazer uma divulgação, eu gostei, né? Você precisa saber o produto, se vai Com vender ou certeza, fixação de marca, com né? certeza. Mas aí ele tem um produto feminino. Como é que você garante isso? Você tem um rol hoje de segmento de públicos? Como é que você funciona? Como é que você passa isso para o cliente que quer saber se você vai dirigir isso para as mulheres? Hoje a gente tem diversas ferramentas que conseguem segmentar não só por região geográfica, faixa etária, mas também por gênero, né? Entende? Então a gente consegue definir um gênero. Então, por exemplo, né? Não, eu quero que o meu produto ele atinja determinada cidade, eu quero que atinja pessoas de um público dos 20 aos 35 anos e o público feminino, porque, sei lá, eu vou vender lingerie. É para essa faixa de público, né? Então a gente tem ferramentas hoje que nos permitem segmentar os conteúdos que a gente cria para os clientes. Então isso é mensurado depois, então não é só fazer a publicação, mas a gente depois monta os relatórios para o cliente, vai trabalhando o que deu mais resultado, o que não deu, né? E vai trabalhando com ele as direções e as alternativas possíveis, né? E o risco, perdão, Cláudio, e o risco disso? Como é que você, né? Porque o Charles veio e tal. E o risco de você não atender? É, Porque o, você ri- vive disso, é, nós, né? Dessa venda. exato. O risco ele sempre existe, Léo. Mas ele também, isso é dito para ele na Mas hora ele, do. exato, ele é de certa forma mensurado também, né? Ele é mensurado, Eu estou te dizendo isso, até desculpa cortá-lo. claro. Eu acho que nós fizemos uma média de 150, 160 contatos nos Uhum. últimos 30, 40 dias, né? Do nosso projeto. Muitos vão assistir, vão visitar, mas não quiseram entrar neste momento. Eles têm medo. Como é que você vê isso? Ah, mas olha, agora, desculpe, questão de valores, ele é muito tranquilo, que é para poder trazer e tal, Uhum. mas mesmo assim ele resistiu e quer conhecer primeiro, quer ver, Para para depois depois, investir. eventualmente, fazer investimento. Então, a visão do Charles sobre isso. Você Eu passa por isso? passamos no dia a dia, né? Mesmo com podcast mesmo, né? A gente recebe muito cliente, por exemplo, que nunca fez, E não vai sabe fazer. como faz, e tá ali Só resistente namorando à o negócio. ideia, Vou fazer, não namorando. vou. Para esse cliente a gente oferece um trial para ele. Fala, Sim, vamos é uma. fazer? Não, sem compromisso, vem aqui gravar, né? Que E eu garanto só. que o bichinho vai picar você e você não vai mais largar. E na maioria das vezes isso acontece, né? Mas o risco, quando a gente trabalha com internet, o risco ele é presente constantemente e não existem garantias, né? Não existem garantias. O que existe, eu costumo falar sempre para os nossos clientes, o mais difícil são as empresas saírem do status quo.
É Eu você sair entendo da isso. inércia Sim, de não fazer ou ficar ali filosofando, será que a gente. Enquanto isso, o seu concorrente está tá fazendo. fazendo e Porque tá hoje em dia tem ganhando. muita cobrança Ele está também, né? ganhando O cliente ele mercado. quer coisa que aconteça rapidamente. Exato. E não E tem, não e não é. tem essa. Aí vale a tua pergunta inicial. É a marca ou venda, né? Pois é, pois é. Vai fixar a tua marca no mercado ou Exato. A Ou venda. vai venda? vender alguma coisa. Ah, mas eu preciso vender em 5 dias. Para, opa, E é uma não coisa vai muito. vender. Vocês falaram uma coisa interessante agora, que é o tempo, né? Que a pessoa espera que aquilo vai dar Sim, resultado. ele quer para A ontem. gente tem muito cliente que chega e fala, Charles, eu quero produzir um vídeo viral. Fala, gente, calma. Quero que viralize de 50 É, milhões. calma. Assim, provavelmente um conteúdo que vai viralizar, ele não vai ser apropriado para sua empresa, né? Pega os casos lá, não vou nem falar o nome do Sim, restaurante sim, sim. mundial. O pessoal filmou o rato andando dentro do restaurante. Você não Sim, quer que Você não viralize vai, dessa não, você forma, quer. né? E geralmente são esses conteúdos que viralizam. mas até com muito respeito. Aí É, jogaram um rato infelizmente. dentro de uma bebida aí que vendeu, vendeu muito Ah, e mais. aí, Você sabe disso. aí tem as manobras, né, que o pessoal Sim, faz para tentar Estratégia. viralizar. Mas principalmente no mundo corporativo, eu falo, gente, ó, em geral, claro, a gente pode produzir um vídeo para você, pode fazer muito sucesso, mas em geral a gente não pensa no vídeo para viralizar. Não é essa a intenção. A intenção é que é dê a gente resultado. criar o vídeo para atingir o objetivo que você quer, atingindo o cliente que você quer, o segmento que você quer, para te trazer, no final das contas, um aumento de receita naquele segmento. Pode ser que o vídeo viralize? Pode ser, mas isso é uma coisa que vai depender de N fatores. Né? E não é rápido também. É uma coisa que você tem um trabalho de formiguinha. E outra, não adianta fazer um vídeo, né? Eu falo para as empresas, não adianta você fazer um vídeo só Isso. e publicar e achar que você está abafando. Uma coisa que é muito que Detonou. eu aprendi na internet além da qualidade da produção, que é uma coisa que é um dos valores da 121, é a qualidade do que é produzido. O segundo ponto que é extremamente importante para quem começa com uma estratégia de divulgação por vídeos Sim, é a frequência. É a frequência de criação de conteúdo. isso você tem que estar sempre Isso você tem que estar sempre trabalhando, atualizando, Inovando, né? inovando. inovando e divulgando e falando com o seu público, né? Que a gente tem muita questão dos influenciadores, mas na verdade hoje, quando a gente fala de corporação, a pessoa que é a cara da empresa, e aí se você tem uma empresa, quanto menor for a empresa, mais isso se aproxima do dono da empresa, né? Sim. Ele tem que dar a cara a tapa, ele tem que aparecer, porque quando ele aparece, ele cria identificação, ele cria empatia com as pessoas que estão assistindo. E isso tem um valor que a gente não consegue mensurar. E faz parte do nosso trabalho também de convencimento com os clientes. Com Esse cliente que vem certeza. e fala, eu não tenho host, porque eu não me dou bem com câmeras. Fala, senta aqui, vamos conversar. Vamos trocar uma A ideia. sua imagem é mais valiosa do que você imagina para sua empresa. No mercado digital também as pessoas se preocupam muito com a questão, número de seguidores. Isso é uma Você pergunta. acha que, que o cliente você deve receber? Totalmente. A primeira preocupação é a quantidade de seguidores. Quando Quantidade que de eu vou seguidores. atingir o X, E eu quero né? aproveitar o teu gancho para dizer que a pergunta é, mas quantos você tem, Em quanto tempo você também né? eu consigo atingir um número X, né? Aí eu falei para uma cliente, olha, a senhora pega o que a senhora anunciou que tenha 40 mil e faz comigo, vamos experimentar. Não resolveu, mas você sabe que hoje em dia, lamentavelmente, números, você pode trabalhar isso, né? Com O certeza. orgânico é aquele que você vai com o teu conteúdo verdadeiro, com o teu trabalho. Eu não estou criticando ninguém, não é essa Claro, a claro. ideia. Mas a pergunta inicial é essa: É o qual é o teu engajamento, né? número? Então você tem que ter engajamento, a pessoa quem está acompanhando aquilo, eu acho isso Curtida. muito bom, né? E é bom esse seu jeito de conversar com o cliente para colocá-lo em sintonia com o mundo da internet, que não é, precisa também trabalhar essa cabeça. Com Exato. Porque o certeza. cara já veio machucado lá de Com trás, que certeza. jogou um valor alto e não teve o retorno. E o que você faz em perguntar o que é que você quer, marca ou venda, é muito bacana. Eu achei isso de uma maneira, né? Eu quero fixar minha marca. Feira, por exemplo, como é que você enxergou o nosso convite para participar conosco? O que que você pegou disso que você vai estar dentro de um Center Norte, mostrando a 121? Foi essa a sua ideia? O que que você pretende ali, que conheçam o teu trabalho? Primeiro, o convite é sensacional e a oportunidade é sensacional. Porque quando a gente tem a oportunidade de trabalhar e participar de uma feira
com essa abrangência, né? Com esse porte e com esse nível de qualidade, de frequência também de clientes, Sim, esse é o nosso público. Então, é o público no qual a On21 precisa chegar. com Então, a certeza. participação na feira, ela reforça essa proximidade, né? Então, para a gente é uma oportunidade sensacional de Sim, participar disso, né? E a gente vai tentar tirar o máximo proveito com toda certeza, da claro, feira claro que com sim. vocês, né? Eu acho que Eu- vai ser sensacional. Agora, eu estava vendo aqui também, até pela minha ignorância, videográfica, é isso? A gente chama de cobertura É videográfica, né? Como fala da videográfica, fotográfica, videográfica, é, mas é vídeo, é, basicamente. é vídeo, né? Vídeo. E são mais de 500 vídeos hoje já produzidos, é Ah, isso? hoje mais que isso, com certeza, né? Entre vídeos institucionais, videocases, podcasts, isso vai muito além disso, com certeza. As pessoas já irem acessando para conhecer, você não quer passar para. Claro, o Então, por nosso, favor. o nosso site é o www.on21.com.br. O nosso perfil nas redes sociais é on21br, tá? Então, o Instagram, se eu não me engano, mas no YouTube, se você digitar on21 Já. produtora, a gente vai aparecer, né? Com o logozinho amarelo ali, vocês vão ver qual é a E produtora. nós vimos o que você mandou Uhum. do trabalho maravilhoso, aquela instalação que vocês fizeram lá no. Onde é que é? Não lembro a cidade. Foi em Águas de Águas de Lindóia, Água de Águas de Lindóia, uma Lindóia, coisa assim. linda ali, hein? A gente Parabéns. publicou um Reels, né, sobre Muito o. bom. E você viaja ao Brasil? Como é que é o negócio? A gente já fez evento no Mato Grosso do Sul, a gente já fez evento no Rio de Janeiro, então não fica só restrito a São Paulo, né? Dependendo muito do cliente, a gente vai e acompanha o cliente, porque ele sabe do nível de qualidade. A gente Uhum. teve cliente também que já fez trabalho com, né, outras empresas e Sim, falou, Charles, acho que a gente não pode abrir mão da qualidade, com né? E é certeza. uma coisa que a 121 não abre mão, que é a qualidade da entrega, né? Então tem que ser um produto, apesar de a gente estar num segmento de produtora mais acessível, principalmente para as empresas pequenas e médias, isso não significa que a qualidade do trabalho é deteriorado Com pela questão do certeza. preço. Muito pelo contrário. sim, A sim. gente tem que manter cada vez mais a nossa referência nos grandes trabalhos, das grandes produtoras. É o que a gente tenta fazer no dia a dia, né? Agora, quando você percebeu que a ON21 tinha que ter um trabalho itinerante, porque até então você começou ali, né? Como você percebeu? Quando era a hora disso? Pela procura de clientes ou porque você foi cutucar o Estudou o mercado e falou, cara, mercado, pesquisou o mercado. eu preciso pôr isso fora. A gente procura ter um trabalho, até pela minha bagagem corporativa, né? Eu lembro que Sim, na minha época de corporativa, a gente fazia planejamento estratégico para 5, 10 anos. Isso não existe mais, né? acabou, Você né? fazer planejamento estratégico para 5 anos, daqui Hum, 6 meses Já, o mercado mudou totalmente. Então, total. o que a gente costuma é muito difícil porque muda toda hora, muda muito rápido, né? Então a gente costuma ficar muito ligado ao que está acontecendo no mercado. hum. Então, essa demanda específica do podcast itinerante, que a gente deu o nome de On21 Live Go, né? A gente trouxe por uma demanda de clientes. Uhum. E a gente começou, né, a assistir, atendeu primeiro um cliente, aí veio outro, falei, agora é a hora da gente estruturar um kit específico, né, Só e, para. e uma capacidade específica de Para poder pessoal para atender, né? atender esses eventos. Isso é importante. Até porque se você pega 3, 4 empresas fora, você Exato. tem que ter equipe para. Exatamente. Então tudo isso agora foi planejado, né? E a gente vai crescendo, assistindo ao mercado também, porque não dá para você despender um grande investimento também Não, Com sem ter o certeza. retorno, né? claro Então a que Com gente não. vai certeza. acompanhando ali e vai evoluindo junto. Mas a gente sempre tem que estar ligado também, inclusive o podcast mesmo. Eu costumo comentar, porque o time é sensacional aqui, fazendo até um agradecimento ao time, Não. né? Aproveitando o espaço. O Imagina, time que a gente tem lá, pode mandar um abraço para sempre todo Pode um mandar um mundo. abraço abraço para para todo Aliás, mundo. aproveito, ó, Né? Vanessa, um Vanessa. abraço Vanessa, para você. A gente, Vanessa, o Luiz, o essa, o Arthur, o Arthur, pessoal que tá na briga ali, quem né? vai estar por lá, você já sabe? Já pode dar esse spoiler para gente? Posso. O Luiz e o Arthur, que eu citei eles aqui, que são os dois de podcast principais, né? Que acompanham os eventos. Os Vão dois vão estar estar por lá, lá, que vão estar lá com a gente. bacana. Mas eu vou estar por lá também, Sim, a Vanessa claro. vai estar por lá também, Claro, acho né? que se o dono não puser a mão na massa, o negócio Com certeza, tem que estar ali cavucando, com né? certeza. Agora, em relação ao primeiro semestre desse ano, você disse que teve um aumento na ordem de 5% de orçamentos pedidos, né?
Exato. E acredito que tenha batido e para o segundo semestre ainda falta um pouquinho, mas você vai atingir a média esperada de orçamentos colocados? Pelo andar da carruagem, sim. Né? A gente vê um movimento, principalmente na questão dos podcasts que a gente chama de white labels, os podcasts para eventos, né? Os Uhum. itinerantes também, que são podcasts. Só esclarecendo isso, tem muita empresa que procura a gente falando: eu quero participar do seu podcast. A 121 não tem um podcast dela. Né? Sim, A ela gente faz, faz. por isso que eu falo que é o white label. Então a gente faz o podcast para as empresas, né, que nos contratam. Então essa procura ela tem aumentado cada vez mais e essa projeção ela se confirma, ela está se confirmando e eu sou muito otimista para acreditar que a gente vai superar essa projeção. Porque eu acho que, principalmente depois da pandemia e com a volta dos eventos, né, das feiras, dos Sim. eventos, não só os eventos como as feiras, mas esses eventos como o que a gente participou em Água de Lindóia, os eventos corporativos mais de nicho, eles estão muito em alta, voltaram com tudo, né? E o podcast ele acaba sendo uma ferramenta sensacional para a gente aplicar justamente nesses eventos. Então, eu acredito que a gente está no caminho de superar essa estimativa, Léo. E a tendência é crescer. Em Crescer. 2023 Também, né? aumentar. Agora, nós que vivemos nesse mundo dependemos da Com internet. certeza. E aí você torce muito para que você tenha o que precisa para realizar o teu evento. Exato. Isso tem acontecido de uma maneira tranquila? Já teve problemas a respeito? Teve uma feira aí que 80 caixas estavam com problemas. Então eles não se programam muito para isso. Então é importante que quem empreendedor que está Depende nos muito, vendo né? agora, Também né? transmissão ao vivo, Como é live, que é esse programa? A gente atende tanto as gravações, né? A maior parte dos nossos podcasts são gravações, porque o mundo corporativo, muitas vezes, ele não quer se arriscar a fazer a live. Ele quer ele quer ter o conteúdo. ele quer ter o conteúdo um pouco mais controlado ali, porque de repente alguma coisa que é um assunto que de repente é um lançamento que não poderia ter sido falado naquele momento, então a Você tem gente como vai editar omitir, depois. a gente edita, né? Mas às vezes aparece uma live ou outra, né? Um ao vivo ou outro. E aí o planejamento ele é essencial, né? A redundância é essencial. Você tocou num ponto que É tudo, né? crucial, conectividade. Então, Você se tem que você procurar cantinho nas feiras para achar um. E isso tem que parar também. quando você tem todo mundo com o celular acessando a internet ao mesmo Aquilo tempo, arrebenta tudo, né? eu digo o seguinte, quando a gente vai fazer alguma transmissão em feira, eu não faço sem fio. É impossível você fazer sem fio. Porque é muita gente disputando o espaço ali, né? Sim, O sim. espaço aéreo ali, né? Sim, sim, Então sim. vai dar problema. Então tem que chegar um cabinho ali da operadora que vai te Sim. entregar a Uhum. internet via cabo para não ter problema. Conecta nos E equipamentos, tá pronto. tudo certo, né? Mas tem que planejar. E a gente tem que ter o redundante também. Então não é só uma operadora que vai me entregar. Eu tenho que ter redundância de link também. Boa. Porque se aquela falha está Você precisa acontecendo ao ter. vivo, não pode cair, Não, né? não pode. Então é crucial. E o planejamento é essencial nisso, né? A gente tem que se Com planejar. certeza. Eu assisti na televisão uma matéria, um médico fez uma operação a 12 mil quilômetros de distância. Você deve ter visto a matéria. Sim. E o robô lá direitinho na mesa. Então você imagina se o cara manda o comando e aqui cai. Se cortar a artéria, Parou, não corta mais, não corta. Então, quer dizer, é um risco total. muito grande. Então, a segurança que a gente precisa é da internet para poder fazer esse trabalho. Falando em internet, eu dei esse gancho, quero mandar um abraço para o Henrique Bezerra. Ele é da Infinity Solution, também abraçou o nosso projeto, estará lá conosco. E um abraço, viu, Henrique? Obrigado a você e toda a equipe por confiar também no nosso trabalho, né? E também temos a Sodeli, que já esteve aqui também. é o Renato. Isso, o Renato também. Vai ter sorvete lá para a feira toda. Então, e outra, personalizado com o nome da feira, tudo bonitinho. Um trabalho maravilhoso. As empresas que abraçaram, com certeza, a gente costuma dizer que é tudo no tempo de Deus, né? Então ele faz um trabalho também com a gente, porque a gente quer dar o melhor, a gente quer passar a verdade para as pessoas que estão ali.
eu não quero fazer comentário, mas eu preciso dizer para você que eu conheci microfones fakes. Então, meu, eu não quero comentar, por favor, mas eu tomei um choque quando mostrei para uma pessoa ver, falou, mas espera aí, Isso é fake. isso aqui é fake. Falei, Nossa. como assim? Olha, ignorância, você vê, sou um homem da área, né? Eu tinha que, mas eu nem me ative ao detalhe, né? Infelizmente tem, né, Charles? Não precisa dizer também, Sim. mas é Tem de tudo, lamentável. né? Tem de tudo. Tem um profissional que não é bem profissional, né? Que se passa por profissional. Profissional E aí Sim, você acha que é vai ver e fácil, né? fala, não, mas calma, né? sim. É, E você sabe um tem que outro medo que conhecer. eu tenho? Eu até nem vou comentar, mas eu vi podcast num, como é, púlpito que fala? Como é? Dois microfoninhos pendurados, suspensos num armário, Uma sei lá. espécie de púlpito mesmo. Aquilo era um podcast. É que tem várias Jesus, o que formas, que é tem vários aquilo, né? formatos, não tem? Então tem a pessoa que... Existem as pessoas que não fazem a coisa dentro do que tem que ser feito, eu acho. Até, me desculpe, não, sem Sim. polêmica, mas fico muito assustado com isso. Agora, o Charles, não existe empresa bem-sucedida sem pessoas e processos. Senão você não cresce. Como é que o Charles está investindo nisso, nessa empresa que veio para dominar o mercado? Eu tenho fé nisso. É um ponto bastante interessante e talvez o mais importante da estrutura de uma empresa, né? Sim, ela está baseada nisso. A gente, na 121, eu costumo dizer que os profissionais são a fachada da empresa. Sim, Então, acho que a chave é investimento constante em treinamento. A gente estava falando aqui da questão dos profissionais, às vezes você sim, pega um cara que é meio picareta, né? sim, E às vezes infelizmente. também está na correria ali, né? Tentando aprender né, na marra. Mas quando eu peguei, por exemplo, um dos meninos que está com a gente, que aliás não está mais, ele já saiu, ele não está mais hoje, foi para outro país buscar outra oportunidade. Ele veio de uma outra empresa de podcast, ele não sabia operar a câmera, ele não Não sabia sabia. configurar a câmera. Ele colocava no modo automático para gravar, que era o que ele fazia já no outro estúdio. Sei, sei. E aí eu sentei com ele e falei, não, vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer uma sessão, 2, 3, se precisar, de treinamento. Eu vou treinar vocês, eu conheço fotografia, né? Treinei todo mundo. Então, Sim, hoje, se você pegar, a gente vai levar lá o Luiz e o Arthur para feira. Eles sabem como configurar as câmeras da melhor maneira possível para possível. fazer o evento. Sim, sim, sim. Nenhuma câmera vai estar no modo manual, no automático, no No automático, tá automático, tudo no tem que ser manual. manual. Então, assim, o investimento em treinamento ele tem que ser constante, Sim, né? A gente está falando de é o câmera, mas tem uma segredo, série de claro. outras tecnologias envolvidas. Inteligência artificial, a mesma coisa. O pessoal tem que estar por dentro, tem que treinar. A gente analisa qual ferramenta é interessante trazer ou não. E o segundo ponto, que é a questão de processo, que é extremamente importante, apesar da 121 ser um estúdio pequeno, e isso renderia outro podcast para a gente, Uhum. né? Às vezes eu até dou consultoria sobre isso, dependendo da empresa e do cliente que procura a gente. A 121 começou já com um sistema de ERP e de CRM, desde o início. Beleza. Então, hoje, todo o processo de faturamento com cliente, nota fiscal, boleto, toda essa integração ela já existe automaticamente com os processos. Então, a gente já preparou a empresa para crescer, né? E o Isso é que CRM bom. também. O pessoal de vendas utiliza o CRM para fazer a gestão de clientes. Porque eu aprendi que isso é mais difícil você consertar o que está torto lá na frente de uma Uhum. empresa maior do que você já começar do zero da maneira estruturada. E aí você só preparar a empresa para demanda, né? Uhum. Então hoje a gente já está mais preparado do que muita empresa muito maior que a gente, inclusive, né? Mas E é um isso é motivo de importante. orgulho, com certeza. Não vai crescer torto, o negócio é Com aqui, ó. Sim. certeza, com E é por certeza. isso que você estará lá também. Mas mesmo que não estivesse, ou que não esteja, vai ter uma equipe saudável que vai dar Certamente. continuidade Com ao trabalho da certeza. ONU 21, que, aliás, tem que seguir esse caminho. Se não seguir, para mim, não serve, né? Então não adianta você ter um ótimo equipamento se você não tem pessoas. Exato. E isso acaba, Qualificadas né, para Exato. poder. qualificadas para fazer. Totalmente. É o que a gente prima pelo negócio. Eu estava até comentando contigo sobre números e tal. O nosso número não é tão gigante, mas ele é verdadeiro.
Então, aquilo é muito Orgânico. importante para Claro, nós. claro. A gente nem se permite isso, né? Olha, eu tenho 30 mil, 40 mil, acho que não é o caminho. Eu parabenizo por isso. São pessoas que passam por treinamento. Treinamento faz parte fundamental desses funcionários, porque na mão deles está a ON 21. Tudo que Exatamente. você sonhou, todo o teu investimento está na mão dessas pessoas. Com Porque eu costumo certeza. dizer, né? A mão de obra, ela te levanta ou ela Ou te derruba. te derruba, né? Eu tinha um chefe que falava, são eles que carregam o piano. É verdade. É verdade, para o cara fazer o grande show. É isso aí. Mas tem que ter alguém que carregue, tem que saber como carrega aquilo. Já pensou que cai da mão do cidadão e o mi vira dó? E usa. Coitado do maestro, do músico lá que vai tocar. Mas é importante sabermos que temos uma empresa desse segmento que faz com classe, com categoria. A IA ajuda muito você, né? Aonde? A IA nos ajuda muito em alguns processos que antes eram mais demorados, né? Ou que hoje seriam mais demorados, a gente consegue resolver com a IA. Então, um exemplo típico, né? O evento que a gente fez em Água de Lindóia, que foi no hall do hotel, porque hoje a tecnologia já permite isso, eu consigo usar microfones que já filtram, de certa forma, o nível de ruído externo, mas tinha umas crianças gritando na área da piscina, né? Ou as pessoas conversando no bar. E eu não vou chegar para as pessoas e falar, olha, vocês precisam ficar em silêncio durante a gravação do podcast, né? Então, a IA entra, ela pode entrar aí na fase de montagem, de edição, com a supressão de ruído. Então, existem ferramentas sensacionais que a gente pode usar, né, e que antigamente ou seria inviável ou seria muito difícil de ser feito, né? Uhum. Então, a gente utiliza algumas dessas ferramentas, até na edição mesmo do vídeo, elas entram muito na fase de montagem, no pós-produção, né? Quando a gente faz a montagem ou a Sim, quando edição do faz a vídeo. edição do vídeo. Então, a gente usa algumas ferramentas aí, tanto para áudio quanto para vídeo. Sim. Então, processos que antigamente em vídeo eram muito mais demorados, você precisava fazer quadro a quadro, né? Citando um exemplo rápido, só para não me alongar, mas eu quero isolar, por exemplo, você num vídeo, Sim. né? O Léo num vídeo. Você fazer isso no Photoshop é muito fácil, você tem uma imagem única. O Photoshop vai lá e isola, você tira o fundo. Como você fazia isso num vídeo? Você tinha que fazer quadro a quadro, que é o que a gente chama de rotoscopia, né, no Technicase. Hoje a IA ela já permite que eu só selecione o Léo no vídeo e ele faz toda a varredura automaticamente, dependendo da duração do vídeo, em 1 minuto. Isso é sensacional para o fluxo de trabalho, né? Para qualquer tipo de vídeo. Então, ajuda muito a gente no dia a dia, mas ela está longe de substituir os profissionais. Isso que eu ia te perguntar, Muito não há longe. perigo, né? Porque quando veio, para a gente encerrar, a televisão vai derrubar o rádio. Foi o rádio que informou que vinha a televisão. Exato. A internet. E o rádio continua firme e forte. Não, ele está lá. São ferramentas, Ele está né, lá. a mais. Está lá. O rádio AM hoje não muito mais, são pessoas com mais de 60 anos que vai para lá. Hoje é tudo FM, e eu tenho neta de 16 anos que não ouve rádio, nem TV, vai no celular. Então eles trocaram tudo, né? Exato. Mas os valores eram esses. O rádio informou que chegaria a televisão. E a televisão e o rádio informaram que chegaria a internet. A internet está aí, né? E a mão de obra, ela não deve cair. O funcionário deve aperfeiçoar esse trabalho, colocá-lo num mundo digital, num mundo diferenciado, para que ele mostre ainda mais a sua capacidade. Mas, Charles, eu falaria com você aqui 10 dias sem parar. Mas tudo tem os seus horários, né? Claro. Nós estamos chegando ao final desse programa, nós estamos felizes demais pela ON 21, que prazer imenso passar um pouquinho pela vida dessa empresa. Essa empresa veio conosco, a gente está muito orgulhoso disso, e faremos de tudo lá para que a marca seja realmente fundamentada entre todos os expositores, os diretores que lá estarão. Vamos ter a honra de entrevistar o superintendente, o presidente, né, o Paulo Ventura. Superintendente do Expo Center Norte, presidente da UBRAF. Está marcado dia 9 às 15 horas com ele. Nós vamos falar com o PO, que é o Paulo Oliveira da UBRAF, que é da União Brasileira. Enfim, estamos esperando mais 2 empresas que deverão nos abraçar aí também, quem sabe, vamos aguardar, né? Temperar uma saladinha, né? Mas vamos aguardar. Mas, Charles, suas considerações finais para esse público imenso que está te vendo agora.
Pode se Bom, dirigir a eles. primeiro eu queria agradecer muito a você, Léo, Luciana, Imagina. pelo bate-papo. Acho que esse tipo de ocasião ele acaba acrescentando muito, né? Principalmente Sim, para aquelas pessoas que ainda têm dúvidas com sobre para certeza. onde ir, se deve, se não deve, né? Sim. O Eu caminho é esse. não é esse, né? O Mas tem empreendedor muito, tem que entender tem que esse é muita o gente que não caminho. sabe por onde começar e a gente está aí Sim, para isso, para ajudar, sim, né? sim. A entender por onde começar. É, Os senhores dão, assim, orientação, se as pessoas sim, ligarem e sim, tal. com Olha que certeza, com beleza, você que está certeza. vendo Tem agora que é um consultoria. empreendedor Sim. e que precisa desse trabalho, você vai anotar, ele vai repetir aqui o e-mail, o site, o telefone, fica à vontade. Se dirija ao pessoal e Tá pode passar, legal. por favor. O site é 121.com.br, os perfis, né, nas redes sociais, 121BR, Instagram, YouTube, principalmente, né, mas a gente está no LinkedIn também, Sim, Facebook. Eh, Queria agradecer muito vocês, imagina. gostei muito do Nós que bate-papo. agradecemos. Eu acho que vai Nós, ser um sucesso o evento, a gente fé está em Deus, muito ansioso fé para em Deus, participar com vocês, fé em Deus. né? Sempre Uhum. mantendo ali muita qualidade, entregando muita. E contem comigo para Sim, participar quando vocês quiserem. estaremos sempre. Temas diversos sobre o audiovisual, eu Eu não- vou estar pronto. Queria agradecer o pessoal do Espaço Canon também, sensacional sim, aqui o o espaço. Francisco, Obrigado, Gustavo. Francisco. Gustavo, Francisco é o nosso parabéns. Gustavo responsável também, sensacional. pelo que vai ao ar, né, que você Exato, exato. assiste. E realmente muito grato a você, muito sucesso. E conte sempre com a gente, viu? Estamos sempre à sua disposição. Um portal que tem o seu podcast trabalhando de uma forma muito transparente, muito sincera, verdadeira, né? Para enriquecer cada vez mais a marca daqueles que nos procuram. É o primeiro de muitos que virão, né, Ana Com Cláudia? certeza. Vamos E embora? junto com Não, 21 sem dúvida. Produções. E eu vou aproveitar finalmente, obrigado, Vanessa, mais uma vez, viu? Deus te abençoe, grande pessoa que você tem lá. Vamos embora? Vamos embora. Voltamos quando? Em Voltamos breve. em breve, em breve. Você aguarda a próxima edição, sempre uma melhor que a outra, você pode estar certo disso. Tenhamos todos aí um ótimo final de semana, até porque hoje, sexta-feira, dia 7 de novembro de 25, e esse é o programa que está sendo gravado e você vai assistir agora semana que vem na íntegra, bonitinho, bem arrumadinho, né, Cláudio? É isso Já mesmo. que você faz as edições, não é? Sou eu que faço as edições. Obrigado a você mais uma vez pelo Obrigada seu a você. trabalho, pelo seu empenho, viu? E a gente volta na semana que vem. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima, se assim Deus o permitir.